Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tempo e o impacto que ele tem dentro das nossas decisões. Provavelmente você já sabe disso, mas você vai morrer. Você não sabe quanto tempo você tem, você não sabe quando vai ser, mas isso é um fato que tá ou deveria estar extremamente claro para você que isso vai acontecer. Essa falta de noção da realidade acaba deturpando muito a forma que a gente aborda tanto os nossos projetos, a âmbito pessoal, quanto a âmbito laboral. Esse próprio canal do YouTube, que vocês estão vendo esse vídeo, ele era uma ideia que perdurou durante muito tempo na minha cabeça, até eu tomar a exata decisão de começar a produzir esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais de reflexão da minha própria cabeça, que eu vejo ou acontecendo no mundo e eu tento trazer aqui para a internet, ou que uma ideia que eu tive lendo um livro, ou uma ideia que eu tive ao longo da semana para conseguir traduzir isso em vídeo. Muito mais por uma realização pessoal de um projeto que eu queria tirar do papel, só que o impacto do tempo, né, e a quantidade de dias que eu demorei para tomar essa decisão, quando você bota na ponta do papel, você vê a quantidade de horas que você perdeu, de progresso que você poderia ter tido para começar a fazer esse projeto. Um dos fatores principais que levaram o início desse canal foi um vídeo que eu acho que todo mundo já teve contato, pelo menos alguma vez, ou com pessoas mais velhas, ou vendo vídeos de pessoas mais velhas falando sobre a experiência que elas tiveram, né? As pessoas de mais de 70 anos, 80 anos. O que elas levam da vida, né? E qual o maior arrependimento que elas tiveram. E a maioria das pessoas, elas sempre respondem sendo coisas que elas não fizeram. Projetos que elas não tiraram do papel, projetos ou de relacionamento que elas não iniciaram. E, cara, sendo bem sincero, essa é a única coisa que vai morar na sua cabeça quando você tiver mais de 80 anos, coisas que você quer fazer agora, que você ou acaba procrastinando ou por algum tipo de medo, você não inicia. Como é o caso de muitas pessoas, por exemplo, aqui com o YouTube. O YouTube, ele é uma ferramenta incrível de você conseguir expressar o que você pensa, de você conseguir transformar a criatividade efetivamente em dinheiro. E as pessoas não começam por medo de serem julgadas do que elas falam, por medo de serem julgadas. Basicamente, elas vivem presas dentro do ensino médio, né, com aquela zoeira que acontecia dentro da sala. E a ideia principal do vídeo é mostrar que você deveria começar hoje a fazer o projeto ou a ideia de negócio que você tem, ou o canal do YouTube, cara, não importa o que seja. Se você está com medo de ser julgado, se você está com medo de simplesmente começar a fazer, o melhor passo é o primeiro passo. Porque acho que no jiu-jitsu tem uma frase que é muito interessante, que é a faixa mais difícil de você conseguir é a faixa branca. Porque você tem que dar o primeiro passo, você tem que começar de fato a ir pro tatame, suportar as dores e começar a lutar. E o tempo, a gente acaba, não, enfim, a gente não sabe a quantidade de tempo que a gente ainda tem. Então, se você chegar nos 80 e poucos anos com essa ideia, com essas amarras de você, achar que as pessoas estão te julgando, que você... Cara, ninguém vai lembrar, provavelmente daqui a uma semana, se você estiver produzindo um vídeo, ninguém vai lembrar que viu o seu vídeo. Só se for um vídeo realmente muito marcante, cara, mas as pessoas, elas acabam tendo uma memória muito curta e elas simplesmente não esquecem, elas estão muito mais preocupadas com a vida delas do que com a sua vida. E isso não deveria ser nenhum fator para te prender e impedir que você tenha um progresso substancial no projeto pessoal ou no projeto empresarial que você tem. Inclusive, uma regra que eu utilizo e o que eu utilizei para a criação desse canal do YouTube, que me faz ter uma reflexão muito interessante sobre o tempo, cara, qual seria o arrependimento que eu ia ter daqui a 10 minutos se eu não começasse esse canal do YouTube? Qual seria o arrependimento que eu teria daqui a 10 horas e daqui a 10 anos? Eu tenho certeza que o impacto daqui a 10 anos de não começar esse canal do YouTube, na minha vida seria muito grande, porque eu ia ficar refletindo sobre, cara, e se eu começasse, e se eu tivesse feito um vídeo, 2 vídeos, 10 vídeos, enfim, se eu tivesse feito N vídeos, se eu não tivesse parado durante esses 10 anos, o que
como que eu estaria hoje? O que teria acontecido de diferente dentro dessa linha temporal? Então, para mim, eu prefiro muito mais. Para mim, faz muito mais sentido ser julgado por uma ação que eu fiz e mesmo assim não deu certo, né? Do que simplesmente ficar com essa ideia na minha cabeça e se. Então, se você tá com uma ideia, se você tá com um projeto, cara, o melhor momento para você começar é agora.